Salut, l'amour! Hoje nosso assunto, nosso querido conteúdo é sobre as penas, né? Vamos estudar agora as penas no direito penal. Antes de mais nada, vocês estão no nosso canal Café com Batom, ative o sininho, se inscreva e compartilhe. Meus queridos, as penas são a consequência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma infração penal. Então, essa é a consequência de uma prática de um delito penal. Quando nós estudamos as penas, nós estamos estudando o direito do jus puniendi ou ius puniendi, dependendo do livro, da doutrina que você esteja, estudando. Jus puniendi, o Estado, ele tem o direito, ele tem o dever de punir aquele que cometeu um delito. Mas será que existe qualquer penalidade que pode ser aplicada a uma pessoa que cometeu um crime? Não. Pelo nosso artigo 5º, vamos lá abrir nosso artigo 5º, inciso 40 ou inciso 47 da Constituição Federal. A Constituição é bem clara, ela diz que não é qualquer pena que deverá ser aplicada. Por exemplo, não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 39. Então, vale salientar que aqui no Brasil, apesar dos anseios de várias pessoas quererem que sejam aplicadas as penas de morte, meus queridos, a Constituição Federal veda essa aplicação, apenas permitindo explicitamente no caso de guerra declarada. Então, meu amor, esqueça esse sonho. Não vai rolar. O outro caso é proibido os trabalhos, a prisão de caráter perpétuo. Não existe prisões perpétuas no Brasil. Também não existe prisões de trabalhos forçados, nem de banimentos e nem aquelas cruéis que tem tortura, cárcere privado e lesões. Então, se você sonha que aquela pessoa que cometeu um delito contra você, que retire as unhas dela devagar, que corte os dedos de forma devagar, isso não vai acontecer porque a nossa Constituição Federal, ela veda isso. Na minha metodologia presencial, em Direito Penal 1, eu sempre trabalho alguns livros, quando estudamos a história do direito penal, nós estudamos os livros dos delitos e das penas, né, que vocês já viram isso, e o livro Vigiar e Punir. Para aqueles que estão assistindo e não são meus alunos da graduação, eu acho muito importante, principalmente se você não estudou isso no Direito Penal 1, dá uma lida nesses livros, nem que seja um pouco da sinopse, mas seria muito importante se você lesse o livro, porque é muito importante para nós apaixonados pelo direito penal, rever essas duas obras, dos delitos e das penas, e o livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir. No livro existe uma personagem chamada Damien, que foi condenado, no dia 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha, nu, de camisola, até hoje eu não compreendi isso, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras, E em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas, ou seja, uma pena de tortura, esse início aí. Mas à frente, eles iam passar óleo fervente, piche em fogo, sobre o corpo de Damien. Continuando a tortura, uma pena cruel, isso lá atrás, E logo essa última operação, que é finalmente o esquartejamento. Esse tipo de pena, meus queridos, isso não existe. Para aqueles, que são os meus alunos presenciais em relação ao direito, estudo das penas, essa parte em relação ao histórico das penas, nós estudamos ela lá em Pena 1.
mas para aqueles que têm querem saber um pouco mais, talvez depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a origem das penas em relação à parte histórica. Mas eu deixo uma dica, eu acho legal vocês lerem esse livro Vigiar e Punir, que ele é bem explícito em relação ao estudo, né, da punibilidade em relação à punição no decorrer. Vamos agora estudar as finalidades das penas. Nós já vimos atrás, né, no artigo 5º da Constituição, nossa querida Constituição Federal, ela não permite certas penas, como as penas cruéis, penas de banimento, as penas de tortura, prisões perpétuas, a pena de morte, ela não é permitida pela nossa Constituição Federal. Então, meu amor, você não vai realizar seus sonhos, né? Mesmo que você tenha essa vontade dentro de você, que você não seja evoluído, mas o nosso Código Penal não permite, ok? Então, vamos estudar agora as teorias em relação às finalidades das penas. A primeira teoria que nós vamos estudar são as teorias absolutas, ou também denominadas teorias retributivas. O que seria a relação à teoria absoluta? Pela teoria absoluta, advoga a tese da retribuição. Ou seja, se você cometeu um crime, você tem que pagar pelo seu crime. Então, você tem que responder por algo. Pela mesma forma, você tem que sentir a mesma dor que você causou à vítima. Como Roxinho, deixou uma parte para Roxinho dizer assim: a teoria da retribuição não encontra o sentido da pena na perspectiva de algum fim socialmente útil, senão em que, mediante a imposição de um mal, merecidamente se retribui, equilibra e expia a culpabilidade do autor pelo fato cometido. Ou seja, com a retribuição, pela essa teoria, você estaria reequilibrando a balança, né, da justiça. Porque se ele assim fez, ele tem que pagar porque ele fez. É assim a teoria absoluta. Pois bem, meus queridinhos, mas essa teoria ainda não é aquela que nós seguimos hoje em dia. Mas voltando. A sociedade, em geral, por essa teoria, ela tem uma finalidade de um pagamento, de ver o delinquente sofrendo pelo que ele fez. Ele tem que pagar. Mas como já foi frisado aqui, essa teoria não é uma teoria que nós seguimos hoje em dia. Já a segunda teoria que nós vamos estudar agora é a teoria relativa. A teoria relativa, diferente da absoluta, que ela tem o cunho de retribuir o mal que o delinquente fez, a teoria relativa, ela tem um fundamento de prevenir. Ela tem um critério de prevenção. Gente, então essa prevenção geral e essa prevenção por intimidação, ela existe, né? Existe na esperança que os co-cidadãos, eles têm inclinações, eles têm um receio de não repetir o erro que foi praticado pelo agente que foi preso, pelo agente que entrou no sistema prisional. Já a prevenção especial, o que é que consiste? Ela pode ser concebida em seus dois sentidos. Vamos lá entender quais são os dois sentidos. A prevenção especial negativa existe para neutralizar a pessoa que praticou. Pois bem, querido, você cometeu um delito, você entra no sistema prisional pela prevenção especial negativa, nós queremos aplicar um castigo em você com cunho, com o fito que você não realize mais essa conduta. Então, assim, gente, a prevenção especial negativa, você estaria neutralizando essa pessoa de cometer futuros delitos. Mas existem alguns doutrinadores que falam em prevenção especial positiva. A prevenção especial positiva seria esse conceito de fazer o quê? Inibir com que a pessoa cometa outros delitos, que foi o que eu falei anteriormente. Já a prevenção especial negativa seria, se você retira essa pessoa do convívio social, você está prevenido que esses crimes sejam repetidos porque ela está presa, não tem como mais ela repetir. Então, a prevenção especial, ela se dividiria nessas duas, a negativa e a positiva. Mas aí a gente se pergunta, então, professora, a senhora explicou essas duas teorias, entramos nessa parte doutrinária, e qual é a doutrina, então, que seguimos, meu bem? Olhando o nosso artigo 59 do Código Penal, pegue seu artigo 59 do Código Penal, a teoria, né, pela redação contida nesse artigo 59, podemos concluir, pela adoção em nossa lei penal maravilhosa,
que nós adotamos a teoria mista, né? Nós adotamos uma mistura, uma hibridez da teoria absoluta, então você também tem um cunho de retribuição, com a teoria relativa, que é uma prevenção social, seja ela prevenção negativa, né, tirar essa pessoa da sociedade para que ele não cometa mais crimes, ou seja, prevenção positiva, para que ele não queira mais cometer crimes porque ele não quer entrar mais no sistema prisional. Se você olhar a parte final do artigo 59 do caput do Código Penal, ele conjuga a necessidade de reprovação com a prevenção do crime. Pegue seu artigo 59 que você vai verificar. Fazendo assim com que se unifiquem o quê? Essas duas teorias. Vale frisar, minha galerinha, que a Alemanha, em relação a comparando, a Alemanha também tem essa ideia de hibridez em relação a seguir essas duas teorias, né? É claro que se vocês vão me responder, qual será a teoria que os Estados Unidos seguem? Qual que você acha? Ela segue a teoria retributiva ou a teoria relativa? Deixa aí nos comentários do YouTube. Agora também, assim, quando a gente estuda um pouco da teoria da pena, vale a pena a gente fazer algumas críticas, né? Como o vídeo anterior que a gente falou de concurso de crimes. Eu sempre, como aqui o motivo, eu não estou ministrando aulas para que você passe no concurso, mas são aulas para graduação. Aqui são aulas que eu estaria dando para os meus alunos da graduação. Então, vamos raciocinar. Quando estamos analisando, então, em relação à prevenção, existem 3 aspectos, né, informadores, que é a proteção de bens jurídicos relevantes, prevenção por intimidação e a ressocialização. Em relação ao primeiro aspecto, proteção de bens jurídicos relevantes, nosso direito penal, ele protege os bens jurídicos, né? Inicialmente do artigo 121 até o final do código, se a gente ler, ele está protegendo o primeiro bem jurídico da vida, aí temos em relação ao patrimônio, temos a liberdade sexual, a administração pública, dentre outros. Então, nesse caso, o primeiro, a prevenção, essa prevenção por intimidação, para que o agente não viole os bens jurídicos, seria, né, esse primeiro critério. E qual seria essa crítica que a gente tanto quer abordar aqui agora? Hassemer, ele afirma que essa intimidação, como forma de prevenção, atenta contra a dignidade humana, na medida em que ela converte uma pessoa em instrumento de intimidação de outras. Ou seja, ela estaria sendo intimidada em relação ao bem dos outros, ao bem comum dos outros. Então, além do mais, os efeitos dela esperados são altamente duvidosos. Será que a pessoa realmente ela está sendo respeitada na sua essência em relação à prevenção dos bens jurídicos? Essa relevância, se a gente olhar o nosso Código Penal, a maior parte dos bens jurídicos que são protegidos são os bens jurídicos patrimoniais. É o que tem a ver com o valor. A vida em relação ao nosso Código Penal, ela é mínima. Do artigo 128 ao 121 ao 128. Ainda assim, nesse critério, passando para o critério da intimidação, a motivação do cidadão obediente, ainda como falando em relação, citando Hassemer, a lei, assim, se comportar precisamente em decorrência da combinação de aplicação da pena, ou seja, você tem que se comportar, porque o Código Penal está lá dizendo, você tem que fazer o que está descrito, o que está escrito no Código Penal. Então, você tem que ficar intimidado, você não pode realizar. Então, seria uma prevenção um pouco supérflua. O ser humano não estaria cometendo crimes, não porque ele está evoluído, não porque ele está mudando, mas porque ele está se sentindo intimidado. Então, não existe algo numa prevenção que modifique ou que melhore o ser humano, que o faça evoluir, que o eduque. Na verdade, a gente prefere intimidar, né? Ter medo de cometer o crime, mas não ter vontade de cometer o crime. É essa a grande diferença. Em relação à ressocialização, a gente tem que analisar uma coisa. A pessoa que não teve socialização, será que vai conseguir se ressocializar? Uma pessoa que não teve a socialização comum,
a mínima possível, será que ela consegue se ressocializar? E um sistema penitenciário falido que nós temos, como faremos para reinserir ou inserir o condenado na sociedade de qual ele fora retirado? Será que ele vai retornar a essa sociedade socializado ou ressocializado? Porque uma pessoa que não teve socialização, ele entra nessa nova, que eu chamo de nova dimensão de socialização, ele vai sair de uma outra forma. Será que a pena cumpre efetivamente com o efeito ressocializante que nós penalistas, doutrinadores, propusemos, né, a partir de então, a partir do século passado? Será que a gente consegue impedir que o condenado volte a praticar novas infrações penais com o sistema que nós temos? São indagações que eu quero que vocês respondam e contribuam aí embaixo no nosso canal. Então, assim, a gente tem que analisar e realmente frisar nessas críticas, porque, por exemplo, de que adianta você analisar o sistema penitenciário, você tem um detento que aprende uma profissão, ele consegue trabalhar lá dentro, e quando ele sai, ele cumpriu a sua pena, ou ele muda de regime, ele sai para um outro regime, ele não consegue se reinserir no mercado de trabalho. Será que nós estamos conseguindo realizar o que realmente a nossa lei de execuções penais ela propõe? Será que a gente consegue fazer isso? Enfim, né, são problemas sociais que devemos enfrentar paralelamente, e é um problema de todos nós. Então nós temos que prestar bastante atenção. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estudar espécies de penas. Então o que é que estudamos aqui hoje com esse assunto chamado penas? Estudamos o conceito de penas, falamos sobre a Constituição Federal, quais são as penas que podem ser aplicadas, as penas que não podem ser aplicadas. Falamos sobre as teorias que são utilizadas, né, em relação aos estudos doutrinários. Falamos qual é a doutrina que nós seguimos, que é a teoria mista. Fizemos uma crítica ao sistema que seguimos em relação à prevenção, aos bens jurídicos tutelados, a parte da prevenção pela intimidação, a ressocialização. Então, na próxima aula, vamos falar sobre espécies de penas. Então, dê uma lidinha sobre o que é espécies de penas, leia o nosso artigo 32 do Código Penal, porque as penas que nós temos são as privativas de liberdade, restritivas de direitos e as penas de multa. Então, até a próxima.